A paz do Senhor, discípulos do Mestre, como vocês estão? Em nome de Jesus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com a continuidade de toda aquela série de vídeos que nós já estamos fazendo sobre os 12 apóstolos de Jesus, que mais tarde vão que se tornaram apóstolos do Senhor Jesus. Nós estamos muito alegres com aquilo que Deus tem feito através dessa série de vídeos, né, sobre os 12 discípulos, que mais tarde vão se tornar os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Nós esperamos verdadeiramente que tenha sido abençoador toda essa série de vídeos. Nós ainda não estamos no final, estamos quase chegando ao final, né, e o final, o último apóstolo que vai ser descrito na Bíblia é Judas Iscariotes, aquele que vai trair Jesus. Mas hoje nós ainda estamos em Tiago, filho de Alfeu. Você pode até pensar, mas a gente já falou sobre Tiago. Mas não é esse Tiago. Existem dois Tiagos que eram discípulos de Jesus. Nós falamos sobre Tiago, filho de Zebedeu, que era chamado Tiago Maior. E hoje nós vamos estar falando sobre Tiago, filho de Alfeu, que era chamado Tiago o Menor. Então, os discípulos deram esse nome para Tiago, de filho de Alfeu, para diferenciar, né, do Tiago Maior e o Tiago Menor. Então, se você quer ser abençoado, se você quer continuar sendo abençoado pelo Messias, com aquilo que ele tem trago no nosso coração, vem comigo. Então, como a gente estava falando, né, hoje nós vamos estar falando sobre Tiago, o Menor. Nós já falamos sobre Tiago Maior e hoje nós vamos estar falando sobre Tiago, filho de Alfeu. O apóstolo Tiago ele vai ser descrito 3 vezes na Bíblia. E tem alguns discípulos que vão ter uma relevância maior. Não, eu acho muito, errado, porque alguns historiadores, algumas pessoas que estudam os 12 discípulos, eles costumam dizer que uns eram maior do que os outros, uns eles tinham mais renome do que os outros, uns eram melhor do que os outros. Né? E a gente crê, Jesus ele não fazia dessa maneira, ele não considera até hoje ninguém maior ou melhor do que ninguém. Por isso eu acho muito errado eles colocarem dessa maneira que tinham os discípulos que eram melhores, outros eram muito maiores, outros eram muito menores. Não é dessa forma. A gente vai falar aqui, né, o que nós vamos falar aqui é que existiam discípulos, né, que tinham mais intimidade com o Senhor Jesus. Né? A gente já estudou, a gente já falou sobre Pedro, Tiago e João, que tinham uma intimidade maior com Jesus e por isso eles andavam com Jesus. Várias vezes são descritos na Bíblia com frequência. Tiago, o Menor, desenvolveu um papel muito importante na igreja. Ele foi responsável por ministrar na parte sudoeste da Palestina e depois no Egito. Então os historiadores eles vão nos dizer, nos contar que Tiago ele desenvolveu o ministério de Jesus, deu continuidade ao ministério de Jesus ao sudoeste da Palestina e depois no Egito. Então depois que Jesus ele veio a essa terra, passou 3 anos com os discípulos aqui, depois que ele foi morto, foi crucificado, foi morto, foi enterrado, mas depois que ele ressuscitou, apareceu aos discípulos e quando ele foi elevado aos céus e depois da descida e capacitação do Espírito Santo, o apóstolo Tiago Menor, o apóstolo filho de Alfeu, Tiago filho de Alfeu, ele vai ministrar, né, as boas novas para esses lugares que nós acabamos de falar. Né? Algo interessante é que Jesus disse que era para eles irem a todo o mundo, até os confins da terra. E nós já falamos isso em outros vídeos, que os 12 eles não conseguiriam ir até os confins da terra como Jesus ele já tinha dito. Ou seja, essa promessa, essa ordenança, ela se estende para nós, porque os 12 não conseguiram completar isso. Ou seja, Jesus estava também dando uma ordenança que chega para nós até os dias de hoje. E aí nós temos esse apelido que Tiago, filho de Alfeu, tem, que era chamado de Tiago o Menor. Por quê? O que significa?
Tiago menor significa o mais novo, o mais baixo. Então, a gente pode pensar que os discípulos de Jesus, eles deram esse nome para Tiago, esse apelido para Tiago, filho de Alfeu, para diferenciar de Tiago, filho de Zebedeu, né? E o nome dele significa exatamente isso. Então, a gente pode pensar que os discípulos deram esse apelido, esse nome para Tiago, por ele talvez ser mais baixo, verdadeiramente de estatura de Tiago, o maior, ou por ele ser mais novo que Tiago, filho de Zebedeu. Então existem duas coisas que nós podemos pensar para que ele tenha esse nome, para que ele tivesse tido esse nome, que era Tiago, o menor. Nós sabemos que existe João, o Evangelho de João, e sabemos que o autor do Evangelho de João foi o próprio João, porque só tinha um João, que era apóstolo de Jesus. Mateus, só tinha um Mateus, dos discípulos de Jesus, então nós temos certeza que o autor do Evangelho de Mateus é o próprio Mateus. Mas nós temos aqui, isso fica meio que dividido. Existe Tiago na Bíblia. Então pode ser tanto Tiago maior, filho de Zebedeu, tanto Tiago menor, filho de Alfeu. Mas muitas pessoas acreditam que seja o próprio Tiago menor que tenha sido o autor do livro de Tiago na Bíblia. Então a gente não afirma, porque a palavra de Deus ela não nos fala. Então a gente vai ver isso lá em Gálatas 1:19. Que vai dizer dessa forma: eu não vi nenhum dos outros apóstolos, apenas Tiago, o irmão de Jesus. Então, a gente não tem certeza se foi o autor, né, do livro de Tiago verdadeiramente, mas nesse versículo aqui, alguns historiadores eles pegam esse versículo para falar que Tiago o menor era irmão do Senhor Jesus. Então existe uma convergência entre isso. Pessoas afirmam que Tiago, filho de Alfeu, não era irmão de Jesus. Ele era apenas um discípulo chamado como todos os outros, mas outros vão pegar essa passagem de Gálatas 1:19 para dizer que Tiago, filho de Alfeu, Tiago o menor, ele era irmão do próprio Jesus. Só que nós não temos certeza disso. O apóstolo Paulo vai falar que ele foi a Jerusalém, ele não viu todos os apóstolos, ele viu apenas Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. Só que na palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é comum nomes repetidos, e tem vários nomes repetidos na Bíblia. Tiago, justo, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu. Nós vamos ver também que nós já falamos de um Simão, que era um dos discípulos de Jesus, mas tem um segundo Simão, que é Simão o Zelote, né? Tem dois Judas, discípulos de Jesus, Judas Iscariotes e o outro Judas, ou seja, os nomes eles são repetidos, então nós não temos certeza de quem o apóstolo Paulo estava se referindo aqui em Gálatas 1:19. Nós não temos certeza se era Tiago, irmão de Jesus, se era Tiago, filho de Zebedeu, se era Tiago, filho de Alfeu. Nós não temos essa certeza, mas nós podemos ter certeza absoluta que o apóstolo Tiago, que era o menor, Tiago menor, ele desenvolveu um papel muito importante na igreja. E muitos historiadores, mesmo eles não tendo uma certeza bíblica comprovada de que Tiago era um dos discípulos mais próximos de Jesus, muitos dizem que Tiago, o menor, ele tinha uma ligação muito direta com o Senhor Jesus. Para lembrar novamente, Tiago, filho de Alfeu, não é o mesmo Tiago, filho de Zebedeu. Mas algo interessante na Bíblia, nós vamos ler lá em João 19:2, é que Tiago vai ser sempre descrito como o menor e vai ser descrito como filho de Maria de Clopas. Nós não temos novamente certeza disso, mas na Bíblia, João, ele vai descrever isso, que Tiago, o menor, era filho de Maria de Clopas. Então, a gente vê que verdadeiramente tem muito mais chance de Tiago, filho de Alfeu, não ser irmão de Jesus do que ser, porque Maria não era, mãe de Jesus não era de Clopas. Então, nós podemos ter mais indícios de que
Jesus ele não tinha um irmão entre os 12 discípulos, que Tiago, o menor, não era irmão do Senhor Jesus. Mas com toda a história, que é bem reduzida, a história de Tiago, Tiago o menor, ela é bem reduzida, não tem muitas passagens na Bíblia, apenas a lista dos 12 discípulos de Jesus. Mas se o nome de Tiago, filho de Alfeu, está na lista dos 12 discípulos, nós podemos ter certeza que ele era muito parecido com Jesus e que ele foi morto por causa do Senhor Jesus. Tiago, filho de Alfeu, ele foi martirizado na parte do Egito. Enquanto ele estava ministrando, as pessoas começaram a ficar nervosas com ele, porque ele estava sendo muito parecido com Jesus, porque ele estava ministrando a verdade, as boas novas do Evangelho de Deus, e as pessoas agarraram ele, arrastaram ele e o apedrejaram. Então nós temos essas duas partes que vão nos dizer que ele foi crucificado e outra que ele foi apedrejado. Mas não importa qual tenha sido a maneira que o discípulo Tiago, o apóstolo Tiago menor, foi martirizado. Ele foi martirizado e é isso que importa. Ele foi honrado com essa coroa do mártir, do martírio. Ele foi escolhido para ser muito parecido com Jesus e por isso mataram ele, como fizeram com o próprio Senhor Jesus. E algo muito interessante é que todos os discípulos que sofreram um martírio, eles estavam dispostos. O discípulo verdadeiro, ele está disposto a sofrer aquilo que for necessário, porque ele sabe que aquilo que o tesouro que está no coração dele, que está nas mãos dele, é muito maior do que a própria vida dele. E por isso ele está disposto até mesmo a perder a sua vida por causa daquele tesouro. O tesouro é o ministério de Jesus, o tesouro é o reino de Deus. Então que nós possamos pegar como exemplo a vida dos discípulos, para que nós possamos entender como nós devemos ser no ministério de Jesus. Porque os 12, eles eram como nós. Jesus, ele era perfeito, mas os 12 eram como nós. E eles conseguiram. Um desistiu e um foi até mesmo levado pelo próprio Satanás, Judas Iscariotes. Mas os outros que persistiram, os outros que aguentaram firme, os outros que estavam decididos a seguir Jesus verdadeiramente, eles deram a própria vida por amor a Jesus. João, ele não foi martirizado, mas ele foi levado até aquela ilha, a ilha de Patmos, e ficou lá por muito tempo sem comida, sozinho, sem nada, mas foi ali onde recebeu as maiores revelações, como a gente já estudou. Se você ainda não viu os outros vídeos para trás, entre no nosso canal que vai estar lá tudo, a lista certinho, vai estar lá tudo para você poder ver. Temos até uma playlist, criamos uma playlist dos vídeos em sequência para que você possa ver eles todos em sequência. Nós fazemos esses vídeos na sequência dos nomes que estão na palavra de Deus. Nós abrimos a palavra, pegamos a lista dos apóstolos e fazemos na sequência que está na palavra do Senhor. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Nós gostamos muito, muito mesmo de todos os comentários. Estamos muito felizes, alegres, porque grandes coisas o Senhor Jesus tem feito nesse canal, tem abençoado verdadeiramente as nossas vidas, a vida de vocês. Em nome de Jesus, que vocês possam continuar permanecendo em Jesus. Porque ainda dá tempo de permanecer. E se você quiser, se você desejar ser um discípulo do Mestre, ser assim como Jesus, ainda dá tempo. Em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixe o seu comentário, para que nós possamos saber o que você tem achado, o que Deus tem ministrado na sua vida. Nós agradecemos muito a vida de vocês. Fiquem com Deus.